Bom dia a todos, bom dia a todas. É um prazer, é uma alegria. Hoje nós estamos aqui mais uma vez pelo evento através da USE, né, Intermunicipal de São Bernardo do Campo, e do Movimento Espírita de Diadema, para mais uma palestra da semana do mês, né, de Setembro Amarelo. E hoje vamos contar com a palestra do nosso amigo Jader Sampaio, que vai falar sobre o suicídio na perspectiva de Camilo Castelo Branco. Nós vamos começar, então, lembrando, né, a todos que nós vamos fazer o sorteio de 2 livros, né, do André Triqueiro, e para que as pessoas possam participar desse sorteio, é necessário que mandem o chat, né, tanto dos canais aí do YouTube como do canal do Facebook, a frase eu desejo, eu quero o livro, e vender é a melhor opção, tá certo? Então, as 50 primeiras pessoas que enviarem vão participar desse sorteio. A Beth, nossa colega de grupo aqui, está encarregada de fazer o sorteio, né? Ela vai coletar os números e fazer o sorteio. Quem vai fazer a prece inicial hoje é o nosso amigo Vladimir. Eu vou colocar ele na tela para que ele possa fazer a prece, depois eu volto para fazer uma informação, passar informação para vocês a respeito do currículo do nosso convidado de hoje, e em seguida a gente coloca ele também para a sua palestra. Vladimir, é com você. Bom dia. Que setembro venha iluminar nossas mentes em prece, que nossos olhos, mesmo que fechados, possam ver Jesus caminhando entre nós. Que a inspiração divina esteja conosco, inflame a aura do orador da manhã. Todos precisamos de Ti, do Teu auxílio. Nossa gratidão aos encarnados e desencarnados. Vamos retribuir essas bênçãos com nossas atitudes. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado, viu, Vladimir? Então, nós vamos trazer, sem mais demora, né, o nosso convidado de hoje, nosso amigo Jader Sampaio. Dê um bom dia para os nossos amigos aí, Jader. Bom dia. Bom dia a todos. Cida, Sebastião, Fátima, Denise, Eliana, que já deram bom dia e que querem concorrer ao livro. É verdade. Vamos falar aqui rapidamente, né, a respeito do currículo do nosso convidado. O Jader, ele nasceu em Belo Horizonte, né, Minas Gerais, bacharel em Psicologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, onde se bacharelou em 1989. Tem especialização em Psicologia do Trabalho e Desenvolvimento Organizacional pela Universidade de Brasília, em 1990. Psicólogo pela Universidade Federal de Minas Gerais, em 1991. Mestre em Administração pela Universidade Federal de Minas Gerais, em 1995, e doutor em Administração pela Universidade de São Paulo, em 2004. Ele se aposentou como professor da Universidade Federal de Minas Gerais, é integrante do diretório dos grupos de pesquisa no Brasil, do Conselho Nacional de Pesquisa, o CNPq. Foi pesquisador da Fundação João Pinheiro, é líder do grupo de pesquisas políticas de recursos humanos em funcionamento na UFMG, e certificou-se como tradutor inglês-português pela Escola de Tradutores e Intérpretes de Minas Gerais, ETI-MG. Ganhou 2 prêmios, o Amigo da Ciência, Amigo da FAPEMIG, concedido pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, e Prêmio ENEPAD, concedido pela Associação Nacional de Pós-Graduação em Administração, a ANPAD. Como homenagem, seu nome foi dado ao Laboratório de Ensino de Psicologia da UFMG.
a seara espírita, interessou-se pela doutrina desde a juventude e tem sido colaborador da Associação Espírita Célia Xavier de Belo Horizonte há mais de 30 anos. No início do ano 2000, tornou-se colaborador da Liga dos Historiadores e Pesquisadores do Espiritismo, a LIHPE, na qual tem auxiliado na publicação de 2 coleções de livros, a série Pesquisas Brasileiras sobre Espiritismo e a coleção Espiritismo na Universidade. Como tradutor, vem se dedicando a trazer para o português os livros espiritualistas do naturalista galês Alfred Russel Wallace. Como médium, já publicou 2 livros, Casos Inestasos na Casa Espírita e Observador e Outras Histórias. Publicou também os livros Voluntários e Conversando com os Espíritos. É editor do blog Espiritismo Comentado e articulistas de revistas científicas relacionadas ao Espiritismo. Jader, é um prazer, uma alegria, uma honra poder contar com você hoje aqui nesse evento, tá? A palavra é sua, fique com os nossos amigos aí. Obrigado, Wagner. Eu vou ficar mais escondido, né? Se possível, Wagner vai colocar no centro para nós alguns slides que eu preparei. Eu juro que eu não vou ficar lendo os slides. Eu quero agradecer muito o convite, tá? Dessa região tão querida, tão gostosa, tá? E já tem alguns anos que a nossa casa, que é a Associação Espírita Célia Xavier de Belo Horizonte, vem organizando atividades voltadas ao Setembro Amarelo, né? E foi algo muito bom para nós e para o movimento espírita de uma forma geral, porque as casas espíritas começaram a convidar suicidólogos, começaram a convidar psicólogos, psiquiatras, começaram a produzir e a buscar, fora do espiritismo, todo tipo de esforço que se desenvolveu no sentido, principalmente, da prevenção do suicídio. E toda essa contribuição que a gente tem das ciências, de uma forma geral, chega numa hora excelente. Mas Setembro Amarelo também é a época ou a hora da gente lembrar, ou relembrar, ou reler, ou nos motivar a debruçar sobre o que a doutrina, o que a mediunidade já nos falou a respeito do suicídio. E essa é que é a intenção dessa nossa conversa de hoje de manhã. Tá? O espírito que se dedicou a essa questão de tratar o suicídio com o olhar da vida após a morte foi o escritor Camilo Castelo Branco. Eu consegui aí, tá, nesse slide, um desenho do Camilo Castelo Branco. Aparece no livro, na biografia, que um escritor português chamado Silva Pinto fez do Camilo Castelo Branco, e eu acho muito impressionante esse desenho. Não sei se vocês reparam, os cabelos dele estão meio um pouco despenteados, um pouco desalinhados, já meio sem corte, tá? Mesmo o bigode está mal cuidado, não é essa a imagem que ele tinha mais jovem. Os olhos dele já estão meio sem luz, né? O Camilo Castelo Branco ele vai ficar cego na sua encarnação como escritor português. Tá? E essa expressão que eles captaram bem é uma expressão de alguém meio desencantado, meio deprimido. Tá? Eu acho esse desenho dele já mais idoso, já mais próximo da desencarnação, um desenho muito bem feito pelo artista, muito expressivo pelo artista, e já mostra uma certa associação entre os quadros de alteração de humor, que a gente fala na psiquiatria, na psicologia, e o suicídio. E a gente sabe que
uma coisa não se reduz à outra. O suicídio é multicausal, vocês já devem ter ouvido isso nas outras apresentações, mas existe na pesquisa uma grande associação entre os quadros de depressão e pelo menos a tentativa do ato do suicídio. Tá? Na literatura espírita, a gente tem esses dois livros, tá? O Martírio dos Suicidas, que é uma organização de estudos espíritas sobre o suicídio, feito pelo escritor, tradutor do Rio Grande do Sul, tá? Almerindo Martins de Castro. E esse livro ele é importante para o nosso estudo de hoje, porque ele traz uma psicografia que o Chico Xavier fez do Camilo Castelo Branco sobre os suicidas, tá? E sobre o suicídio. Tá? E quando ele foi publicado, o Memórias de um Suicida, já havia sido, a parte do Camilo Castelo Branco já havia sido psicografada. Então, e a Ivone não conhecia o Chico Xavier pessoalmente, então o conteúdo de um e de outro livro foi produzido por dois médiuns que não trocaram figurinhas, vamos dizer assim. Tá? Além desses dois livros, um terceiro livro que foi usado nesse nosso estudo, eu peço para me colocar no meio agora, a imagem no meio, para as pessoas poderem ver, é esse livro aqui, Do País da Luz, tá? Que é um livro do Fernando, tá? E ele foi publicado pela Federação Espírita Brasileira. Tá? É uma série, esse aqui é o primeiro. O Fernando de Lacerda é um médium português do início, ele é do final do século XIX, mas ele psicografou seus trabalhos no início do século XX. Ele tem 4 livros e ele psicografa principalmente escritores portugueses. E o Camilo Castelo Branco é um dos escritores que ele psicografa. Tá? O Fernando de Lacerda ele é citado no livro Memórias de um Suicida, ele se torna personagem no livro Memórias de um Suicida. Com certeza a Ivone leu e o Chico também leram a psicografia do Fernando de Lacerda. E através dos 3 médiuns, o espírito Camilo Castelo Branco fala da sua experiência após o suicídio. Tá? Qual foi a repercussão, o que ele sentiu depois do suicídio. Então a gente vai fazer uma comparaçãozinha, enquanto a gente estuda a visão espiritual do suicídio, a gente vai comparar esses 3 médiuns. Tá? Esse estudo que faz a comparação entre os médiuns, tá no livro, achei que eu tinha colocado a imagem, não coloquei não, me perdoem. Tá? Mas está no livro O Espiritismo da França ao Brasil, publicado pelo Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo. Tá? É o nosso trabalho. Então, para a gente começar, olha só a imagem do Camilo Castelo Branco mais jovem. Tá? Os cabelos penteados, tá? O bigode tratado à época, tá? Os óculos, ele bem vestido, bem cuidado, tá? Bem diferente do desenho que a gente viu no começo. Tá? A primeira coisa que a gente fez foi procurar informações sobre a vida do Camilo Castelo Branco. Então, o nome dele era Camilo Ferreira Botelho Castelo Branco. O nome que foi utilizado para a publicação do livro Memórias de um Suicida é Camilo Cândido Botelho, tá? Mas Ivone posteriormente disse que isso foi a contragosto do espírito, ele queria ser identificado e acabou que foi amplamente identificado no meio espírita. Ele reencarnou em 1825 e desencarnou em 1890. Ele teve uma vida muito conturbada, ficou órfão jovem, começou e nunca terminou os cursos de medicina, direito, teologia, e aos 16 anos se casou com Joaquina Pereira, mas o casamento foi um casamento infeliz, que não deu prosseguimento. Ele tinha uma vida,
eu não quero fazer um julgamento de valor, mas ele teve uma vida devassa, ele viveu sob a influência de muitos autores que questionavam os valores cristãos, tá? Ele viveu sob a influência do pensamento positivista, ele viveu sob a influência de diversos literatos, tá, anticristãos, tá, e tinha uma vida devassa, como eu bem disse, e possivelmente ainda na juventude foi contaminado com sífilis. E essa doença não tinha tratamento naquela época, hoje ela é facilmente tratável, à época não, e a sífilis vai acompanhá-lo como um fantasma ao longo da sua vida. Em 1850, então com 25 anos, ele se envolve com Ana Plasto. Ana Plasto era uma mulher que havia se casado com um banqueiro, ela já havia se separado, feito a separação de corpos desse banqueiro, mas parece que Ana Plácido não havia feito o desquite, eu não sei como é que isso funcionava naquela época. O fato é que com o relacionamento dos dois, eles foram denunciados e presos por adultério, que é crime e à época punido com a prisão, e demorou algum tempo para os dois conseguirem, Ana Plácido provou que já não vivia mais efetivamente com seu marido, e eles conseguiram a liberdade. Depois eles passaram a viver maritalmente, ela vai ser a companheira dele até o final da vida, mas eles tiveram filhos com problemas, tá? E esses problemas, eu conversava com minha esposa, que é médica, talvez possam ter se dado pela sífilis que ele tinha e que gerou em má formação e os problemas de ordem física. O importante para nós é entendermos a situação dele. Embora Ana Plácido tivesse sido casada com um banqueiro muito rico, a impressão que a gente tem é que o Camilo Castelo Branco vivia da publicação, ele é dos primeiros autores portugueses a viver da publicação de livros. Os filhos passaram a ser meio que dependentes, eles nunca conseguiram se tornar independentes do núcleo familiar. Em 1865, os problemas de visão dele, que eram ele foi diagnosticado com diplopia e cegueira noturna, talvez como efeito da neurosífilis. E em 1890, tá, ele começa a já perceber muito pouco, chama o oftalmologista mais famoso de Portugal para poder avaliá-lo, pressiona o oftalmologista para saber se a doença dele tinha ou não tinha cura. O oftalmologista desconversa, diz que ele deveria ir a passar um tempo descansando, talvez em uma estação de águas, e ao sair da casa, quando o oftalmologista é levado ao portão da casa, o Camilo Castelo Branco se suicida com um tiro no ouvido direito. Essa foi a trajetória que a gente conseguiu recuperar. Nós fizemos uma análise dele como escritor, mas para o nosso estudo de hoje não é tão importante assim. Está aqui onde está o estudo que a gente vai fazer hoje, da comparação dos médiuns, se encontra nesse livro aí, O Espiritismo da França ao Brasil, Estudos Escolhidos. Sabia que o livro estava na apresentação. Tá? Então, o que acontece? Camilo é alguém que volta para poder contar suas experiências, e vai achar isso importante, a gente vai entender por que ao longo do estudo, né? Quais são as sensações, sentimentos e percepções após o suicídio? Então, na primeira coluna, a gente tem o que a gente encontrou no texto psicografado por Ivone Pereira. Na segunda coluna, a gente tem o que tanto Ivone quanto Chico Xavier psicografaram. Tem que fazer uma parte, a psicografia da Ivone é sempre muito detalhada, ela lembra um pouco o Machado de Assis, no sentido de falar
descrever de forma detalhada, psicológica, com aquele olhar também feminino, e que não deixa escapar as imagens, os detalhes, tá? O Chico faz uma psicografia mais digamos assim, concisa, mesmo porque ele só tem meia dúzia de páginas publicadas, tá? E o Fernando de Lacerda, ele psicografa principalmente correspondências, cartas, que o espírito de Camilo Castelo Branco dirige às pessoas em geral e às vezes dirige ao Silva Pinto e às vezes ele dirige a algumas pessoas ligadas a ele. Tá? Então, feito o suicídio, o Camilo Castelo Branco descreve pela Ivone que ele desmaiou e que quando ele recupera um pouco a consciência, ele fica sentindo a repetição do ato do estampido, que é algo que Allan Kardec já havia descrito nos seus estudos sobre o suicídio, especialmente na segunda parte do livro Céu e Inferno, que há muitos relatos de suicidas. Então, esse ato repetitivo, essa morte que é procurada e que não chega, e o ato em si repetido, é narrado por outros espíritos, além do Camilo Castelo Branco. Ele sente ao mesmo tempo uma certa confusão por não entender direito o que está acontecendo. Lembrem-se que ele era materialista, ele acreditava que o suicídio era uma espécie de solução para o sofrimento que ele vivia, que a vida iria acabar. Então, à medida em que a vida continua, ele fica sem entender o que está acontecendo, se sente meio disperso, sente falta de ar, e, curiosamente, a última impressão orgânica é repetida psicologicamente pelo espírito, que é a dor na cabeça e no canal auditivo e a sensação do sangue correndo pelo ouvido. É claro que, depois do ato do suicídio, ele já havia se desligado, sido arrancado, vamos dizer assim, a conexão do seu perispírito com o seu corpo. Tá? Mas a sensação orgânica, a sensação física, ela é percebida psicologicamente e ela é repetida psicologicamente. Tá? Se eu falar em coceira, talvez alguns de vocês vão sentir o rosto coçando. Se eu falar em frio, imediatamente vem à mente uma sensação de frio que talvez vocês tenham tido, e a impressão pode ser maior ou menor para nós que estamos encarnados, mas ela fica mais imponente, mais difícil de lidar com as pessoas que estão desencarnadas e em situação de perturbação. E ele passa por um momento também descrito na obra de Kardec, que é a revisão da vida em retrospecto após a desencarnação. É curioso que no texto do Chico, que ele ditou ao Chico, a gente não tem contradições entre o que ele falou ao Chico e o que ele falou com Ivone, mas tem coisas que a gente encontra nos dois textos. Tá? Ele sente como que uma paralisação do eu racional. Ele fica entregue aos seus impulsos, instintos, tá? Ele fica vivenciando aquela situação e não consegue dar sentido ou significado ao que ele está vivendo, para poder sair daquele estado em que ele se encontra. Ele descreve a sensação de frio e a sensação de odor fétido, como se estivesse num local com carnes apodrecidas. E ele fica surpreso porque continua se percebendo como cego, ele continua se percebendo ferido e continua se percebendo vivo. E isso, essas tradições dele, ele passa para os três médiuns, para Chico, para Ivone e para Fernando de Lacerda. Tá? Isso é talvez aquilo que mais marcou o Camilo Castelo Branco imediatamente após a sua desencarnação. Então, Ivone fala dele lembrar-se de estar preso, dele achar que está preso num leito de hospital, tá? E chamou familiares quando ele teve novamente a consciência, chamou talvez as pessoas que trabalhassem naquele hospital, mas ele não estava no hospital. E lembrem-se que ele continuava cego. Ele, apesar de desencarnado, ele não era capaz de perceber
ou era capaz de perceber parcialmente, mas não dava sentido, tá, as coisas do ambiente ao seu redor. Ele não conseguia sair de onde ele se sentia, tá? Começou um choro angustiado, porque ninguém chegava, ele ficava lá, e de alguma forma ele percebeu que ele se sentia vestido com um traje cerimonioso. Tá? E aí passou pela cabeça dele que talvez aquilo ali não fosse um hospital, mas fosse o cemitério, talvez ele tivesse lá enterrado no cemitério. Então, de alguma forma, existiu uma ligação que o espírito não conseguiu romper com o corpo, com o cadáver, no caso, tá? Não uma ligação em que os impulsos do espírito são ligados ao corpo e os impulsos do corpo são levados ao espírito, tá? Mas uma espécie de perturbação que fez com que o espírito acompanhasse inconscientemente, tá, o enterro e o corpo levado ao cemitério. Então ele tenta levantar cego, tateando, ele tropeça no que ele percebe ser uma espécie de cova, e aí então vem a mente dele de que ele está no cemitério. E ele fica mais confuso ainda, né? Afinal de contas, ele suicidou ou não? Ele foi bem sucedido ou não? Será que ele continuava vivo? Será que ele foi enterrado vivo? Mas se ele foi enterrado vivo, como é que ele conseguia sair do corpo? E nessa situação como toda, ele sentiu um profundo arrependimento do ato que ele fez já de princípio, tá? pela situação paradoxal em que ele se encontrava. Tanto Ivone quanto Chico, tá? Essas descrições estão só no texto da Ivone, no Memória de um Suicida, mas o texto do Chico, que está no Martírio de um Suicida, o Martírio dos Suicidas, tanto ela quanto ele dizem que Camilo ouvia um vozerio ensurdecedor de sofrimento. Na verdade, eu coloquei aí, são os 3 médiuns. Tá? Ele sentia medo, e aí, ouvindo outras pessoas gritarem, ele começou a gritar como os outros e percebeu, de alguma forma, o corpo em decomposição. Desculpa fazer essas questões fortes, tá? Apesar das descrições desagradáveis e fortes, elas são uma espécie de documentação da vivência do espírito, tá? Logo após a sua desencarnação. E elas estão descritas de forma forte porque Camilo Castelo Branco fazia isso como escritor. Ele às vezes exagerava, ele às vezes se colocava, escrevia o texto em primeira pessoa e jogava uma visão contra ele, para que o leitor tivesse uma impressão ruim dele. Tá? Continua sendo o grande Camilo Castelo Branco escrevendo e colocando de forma mais pesada, mais marcante, tá, a experiência que ele vive. Tá? Então, Ivone fala que ele fugiu daquele ambiente de hospital e, ao mesmo tempo em que ouvia pessoas gritando, ele ouviu gargalhadas atrás dele, ele vagou por um tempo que depois ele ficou sabendo que era mais ou menos 2 meses, se sentiu perseguido por entidades perversas, tá? Até que ele se encontrou cercado num grupo de 200 pessoas que foi levado a um local pelo que ele descreve como seriam lanceiros a cavalo. Tá? Tanto Ivone quanto Chico dizem que ele reproduziu mentalmente a cena do suicídio e que de alguma forma ele tentava morrer. Eu vou fazer dessa vez, eu devo conseguir morrer, eu não fiz direito, eu não atirei direito. Ele ficava se sentindo meio vivo, meio encarnado, meio desencarnado, tá? E que a compreensão da sobrevivência ela era percebida, mas não muito clara, não de forma muito óbvia para ele, de que a vida havia continuado após a morte, e ele se sentia como um mendigo na sociedade espiritual. Tá? Então, quando ele é levado ao Hospital Maria de Nazaré, ele percebe que ele estava num local que aqueles espíritos chamavam de Vale dos Suicidas. Tá? Não é no entendimento espírita, um local criado por Deus para receber os suicidas. Tá? O nosso entendimento é que espíritos
com uma condição mental, emocional semelhante, eles se entram em sintonia no plano espiritual, eles se aproximam de alguma forma. E com a leitura do livro a gente vai ver que aquele local é de alguma forma ligado ao Hospital Maria de Nazaré. Então a gente vai encontrar muitos espíritos nesse local da cultura ibérica e brasileira. Tá? Há uma ligação desse ambiente com a cultura nossa, oriunda de Portugal e Espanha. Né? Feito o resgate, ele vai ao hospital, e eu não vou fazer uma descrição muito detalhada de tudo que aconteceu no livro, porque se minhas filhas estiverem assistindo, elas vão dizer que eu estou dando spoiler, né? Eu estou contando o final do livro. Mas eu queria deixar claro nesse momento em que há uma hora em que esse sofrimento cessa e ele se permite ser cuidado, que até então ele não é cuidado, não é por negligência dos espíritos superiores ou das pessoas que gostam, que estão ligadas a ele, é porque ele não oferecia condições, vamos dizer assim, mentais, emocionais, de ser socorrido no plano espiritual. Só depois de algum tempo de sofrimento em que ele vai, de alguma forma, modificando as suas ideias, ampliando um pouco a sua compreensão, é que ele abre um espaço para poder ser socorrido. E no Hospital Maria de Nazaré, ele vai ficar com um grupo, e aí é o escritor, né? Ele conta 4 ou 5 histórias de suicidas e algumas histórias dos espíritos que os auxiliaram ao longo do livro. E é por isso que esse livro é tão grande, como dizem algumas pessoas, o livro é muito grosso e tal, porque ele explora esse universo do suicídio e do cuidado com o suicídio, tá, de uma forma meticulosa. Ele quer realmente dar uma mensagem. E a gente vai ver mais à frente que, além do texto dele, no livro a gente encontra também o texto doutrinário de Leon Denis, que foi um dos discípulos de Allan Kardec. Entre as coisas que ele passa no Hospital Maria de Nazaré, tendo estudado psicologia, né, eu vejo que uma das coisas que eles fazem com os espíritos de suicidas que lá se encontram e que já conseguem pelo menos reconhecer o outro e dialogar de alguma forma, embora ainda vivenciando de forma muito intensa o sofrimento, é o que uma determinada linha da psicologia chama de dessensibilização sistemática. Tá? E eles utilizam também recursos que são oriundos do magnetismo animal e do hipnotismo. Tá? Eles vão usar recursos de sugestão também no tratamento a que ele vai ser submetido. Tá? Eu não vou falar dos outros personagens, do Jerônimo, do Mário. São histórias muito interessantes e que abrem sempre para nós, leitores, uma janela de uma segunda visão da questão do suicídio. A gente começa a percebê-los como pessoas como a gente. Eu acho que esse é o grande mérito do livro. A gente começa a entender o sofrimento dessas pessoas, mas ao mesmo tempo o Camilo descreve de forma muito detida a consequência do seu ato, não só para as pessoas, mas para os familiares, para o grupo que está ao redor dessas pessoas. Tá? E como é difícil o socorro desses espíritos, como é difícil o auxílio desses espíritos. Então, no Hospital Maria de Nazaré, ele descreve, num determinado momento do livro, um tratamento que eles faziam, em que eles assentavam em grupos de 10, se não me falha a memória, em semicírculo, tá? E aí, então, os espíritos como que aplicavam passes, alguns de pé, atrás das cadeiras, e um espírito à frente. E à medida em que eles vão aplicando algo semelhante aos passes que nós aplicamos nos centros espíritas, eles vão dando a sugestão para que eles percebam que eles continuam vivos, que eles deixaram de ser homens, eles já não estão mais, não tem mais o impacto do corpo sobre seus espíritos,
porque eles continuavam sentindo e vivendo as dores ligadas à forma com a qual se suicidaram. Tá? Outra coisa que os espíritos fazem buscando a saúde mental desses suicidas é levá-los a uma sala em que um deles se voluntaria, se coloca à disposição para relembrar os momentos anteriores ao suicídio. Eles usam uma espécie de um aparelho, é como se fosse uma televisão, como se a gente pudesse colocar na cabeça, ó, sensores, e aí os nossos pensamentos aparecessem numa tela, como uma tela televisiva. Tá? Novamente, eles estão retirando esses suicidas do momento do suicídio e fazendo com que eles recordem, ou melhor, revivam os momentos anteriores, a doença, e os demais assistem. Né? Então, o suicida se expõe, coloca à disposição do tratamento de todos a sua história, e os demais assistem. Então, uma das impressões que a gente vai vendo os personagens passarem é que eles começam a perceber que nenhuma das dores que eles sentiram durante a vida compensa o sofrimento que eles estão passando após a morte. Eles estão passando após o desligamento do corpo. O sofrimento derivado do suicídio é muitas vezes mais intenso, e alguns dos problemas que eles julgavam ser assim muito grande, o que é uma das características dos portadores de transtorno de ansiedade, depressão, insuperáveis, eram coisas que, se eles aguardassem um pouco mais, se eles continuassem vivendo a vida, eles conseguiriam enfrentar de uma forma mais satisfatória do que da forma com a qual eles escolheram desencarnar. Tá? Então, alguns daqueles espíritos, mesmo depois de todo esse tratamento, de toda essa experiência, de toda essa vivência, ainda se questionavam se eles haviam desencarnado ou se eles haviam sobrevivido ao suicídio. Essa percepção de médicos de um ambiente hospitalar, eles acreditavam que talvez eles tivessem sobrevivido e estivessem em um hospital nosso, tá? Que, embora desconhecido por eles. Tá? Então, passar por essa experiência faz parte também da aceitação ou da compreensão mais ampla de que haviam desencarnado. Tá? E a sugestão que era feita pelos operadores é essa: lembrai-vos que não sois mais homens, ou seja, que eles não precisam mais, ou que, se eles puderem, se eles se esforçarem, vão conseguir se desligar das impressões que o ato suicida gerou, impactou neles. Tá? Eu vou contar mais só essa parte mesmo, porque o nosso tempo não permite, que é a ligação dos suicidas com o centro espírita. Eu, quando era jovenzinho, tinha 15, 16 anos, estudava no Cefet, tinha uma professora que assinou o Círculo do Livro Espírita, e a gente levava do nosso centro para ela os livros, tá? E ela, era um colega meu que fazia isso, ele não pôde fazer, pediu que eu fizesse, e ela me perguntou, quando eu entreguei o livro para ela: escuta, mas qual é a utilidade da mediunidade? Eu acho que esse texto do Memórias do Suicida, ele deixa isso de uma forma, ele explica essa pergunta dela de uma forma brilhante. Né? O Camilo, depois de todo aquele trabalho de dessensibilização sistemática e de sugestão para que ele, aos poucos, se desligasse das impressões do suicídio, ele começa a ver que ele e os amigos dele, que ficavam no mesmo quarto, vamos dizer assim, no plano espiritual, eles estavam numa situação melhor que alguns outros suicidas que haviam sido resgatados, mas que eles não conseguiam reconhecer sua própria situação. Ainda estavam em situação de perturbação. Então, o trabalho no centro espírita é voltado a esses suicidas. E o
os espíritos, né, os médicos, os profissionais de saúde do plano espiritual procuram uma casa espírita no Brasil, e vocês imaginam, a gente está falando de algo no início dos anos 1900, tá? Entre 1903 e 1904. Então, o movimento já existia, o espiritismo no Brasil há uns 40 anos, mas as casas espíritas ainda não estavam estabelecidas, era tudo com uma simplicidade imensa, uma simplicidade franciscana, e tudo isso causa impressão no Camilo, porque ele e os amigos vão acompanhar esses espíritos em grupo às reuniões mediúnicas. Ele não conhecia nem o espiritismo, tá, nem a mediunidade, e ele vai escrever um belíssimo capítulo que se chama Nossos Amigos, os Discípulos de Allan Kardec. E a impressão que as nossas reuniões causam nesses suicidas, ou causam no Camilo, tá, é algo que vale a pena ser lido, porque ele começa a ver as dificuldades das pessoas que estão no centro espírita. Alguns lá se suicidaram e tiveram como evento desencadeante a perda de seus recursos financeiros. E eles veem pessoas muito mais pobres do que eles ficariam, às vezes indo ao trabalho mediúnico com fome, não porque voluntariamente deixaram de comer, mas é porque não tinham muito o que comer àquela época, naquela casa a qual eles estavam, e fazendo um trabalho de ajuda aos outros e vivendo sua vida com dignidade, apesar das necessidades, ainda conseguindo manter sua dignidade. Isso marca muito o Camilo. Quem vai lendo com esse olhar psicológico, das impressões psicológicas, vai vendo isso no livro. Os médiuns que aceitam dar comunicações dos suicidas são todos voluntários. Há um processo em que eles são convencidos, se conversa com eles, e alguns médiuns se recusam por ser um trabalho que vai gerar sofrimento, incômodo, até fora do ambiente da reunião mediúnica. Até antes, o Camilo descreve os mal-estares dos médiuns, mas alguns médiuns se dispõem gratuitamente a auxiliar, tá? E ele descreve uma reunião em que a pessoa que vai iniciar a reunião começa a falar do Evangelho. E ele fala que do plano espiritual, então aqui para nós, o colega está falando do Evangelho, a gente vai prestando atenção, às vezes não é verdade, a gente vai ouvindo as frases e tal, mas ele diz que no plano espiritual, a impressão que eles, espíritos, têm, tá, é que tudo aquilo que ele vai falando, que o expositor vai falando na preparação da reunião mediúnica, se torna como que imagem e tem um impacto dobrado sobre os espíritos, um impacto muito maior sobre eles do que até mesmo sobre nós, encarnados, que estamos fazendo a reunião. E que aquelas imagens, de alguma forma, tocaram mais a fundo alguns daqueles espíritos em estado de perturbação. E esse espírito em estado de um deles, então, resolve, se coloca à disposição, pede ajuda, e um dos espíritos que os acompanhavam, que os auxiliavam, então promove a sintonia entre ele e a médium. E essa descrição no livro também é espetacular, é muito interessante, porque o espírito ele começa a ter as sensações orgânicas e a médium as sensações psicológicas, e as recordações das sensações orgânicas do espírito, ela sente como se estivesse vivenciando. Todos dois, tá, aquela união espírito-médium, se tornam ali naquele momento algo de uma vivência muito mais intensa da parte dos dois. E aí é o que a gente falava no seminário, conversando com os espíritos. À medida em que ele é capaz de falar, ele é capaz de viver e ressignificar a sua vivência, e à medida em que ele é atendido, e se for atendido com caridade, se for atendido com perspicácia, se for atendido da forma devida pelas pessoas, as impressões que o atendente causa na médium também influenciam o espírito desencarnado. As emoções que ele desperta na médium, de alguma forma, são ressentidas por aquele suicida lá naquele momento.
e aquela vivência pela qual ele passa é uma vivência reestruturadora para aquele espírito, ok? Bom, eu vou ficar por aqui no Memórias de um Suicida. Eu quero só mostrar mais alguma coisa para vocês. Tá? Tem alguns comentários aqui. O da Palmira, elogiando, muito obrigado. Tá? Eu que agradeço o incentivo. A Maria Perseguini está dizendo que teve depressão e na época estava lendo esse livro e chegou a um ponto em que se identificava com o sentimento dos suicidas. Parou de ler o livro e passou a fazer o tratamento de passes no centro espírita. E quis passar isso para você, que foi difícil para ela à época, assim, e a Maria foi muito bem lembrado. Tá? Esse não é um livro que a gente usa, indica para uma pessoa que está na crise da depressão, porque um dos sintomas depressivos, eu não sei se você teve, é a ideação suicida. A gente se pensa cometendo o ato de suicídio. Eu desenvolvi transtorno de depressão depois que eu tive a insuficiência renal crônica. Foi algo que mais ou menos cursou com a minha saída da atividade profissional e a minha entrada em hemodiálise, que é um tratamento que eu faço até hoje. Tá? Então, é preciso, às vezes, a gente procurar, se o quadro de depressão é intenso, um psiquiatra, tá? Um psicólogo, um bom psicólogo que vai te ajudar a decidir se o tratamento psiquiátrico também é necessário, e hoje a nossa psiquiatria tem o que a Ivone não teve na época e que o Camilo não teria na época. Tá? A gente tem antidepressivos, a gente tem remédios para ansiedade, e eles podem ser utilizados para diminuir o impacto daquelas sensações. Tá? As pessoas que tiverem, depois que a gente passa da fase pior da depressão, em que a gente está, né, sem energia, em que a gente está desanimado, a gente não tem forças para fazer as coisas, fica com aquelas ideias pela cabeça, a gente tem uma resposta às sugestões muito mais intensa do que elas realmente deveriam gerar na gente. Depois que passa isso, é que esse livro se torna uma boa leitura para a gente refletir, ou antes ou depois do estado da depressão. Durante a depressão, a gente tem que procurar os recursos. Foi muito bom que você tivesse procurado o tratamento à base de passes, que hoje se sabe que tem um impacto. Hoje existem pesquisas científicas que mostram o impacto dos passes, mas nós devemos ver os passes sempre como tratamento auxiliar, tá? Como um co-tratamento. E devemos evitar aquela imagem de senso comum de que os remédios são ruins. Os remédios podem nos ajudar demais, e a grande maioria das pessoas que desenvolve transtorno depressivo consegue usar os remédios durante algum tempo e depois ficar livre deles. Psiquiatra nenhum gosta de ficar dando remédio, especialmente se não houver a necessidade. Tá? A Alzeni está me perguntando, quando não se sabe o nome completo da pessoa que cometeu o suicídio, é possível ajudar esses espíritos através do trabalho espiritual? O Alzeni, é sim, é sim. A gente, só o fato da gente lembrar da pessoa, se você conhece a pessoa e pensa na pessoa, esse pensamento já causa uma impressão. Uma das belíssimas coisas que o Camilo descreve, e que ele fica muito grato, são as orações que ele recebe por parte dos espíritas que não o conheciam e que passaram a orar por ele, porque eles estavam passando pelo trabalho mediúnico de atendimento aos suicidas, e ele dizia que ele percebia e sentia o alívio do pensamento da oração até quando ele estava no Hospital Maria de Nazaré. E ele ficava assim, puxa, eles nem conhecem a gente e vibram por nós, e a gente é socorrido, a gente sente esse bem-estar no momento em que pensam por nós. Tá? Então, esse recurso, essa atividade que nós fazemos no meio espírita, ela é muito importante para os espíritas. Eu lembro de uma senhora que
que eu fiquei conhecendo à medida em que estava divulgando o trabalho, esse trabalho aqui do Memórias do Suicida, no Nordeste do país. E ela foi me procurar depois da palestra para conversar comigo. Então ela estava me contando que ela e o marido, depois que leram o livro, resolveram tirar um tempinho diariamente, 1 hora, às 6 horas da tarde, foi o horário que era bom para os dois, em que eles faziam uma leitura rápida e uma oração, comentavam essa leitura e faziam uma oração pelos suicidas. E ela fez isso 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Aí, quando chegou lá nos seus 4, 5 anos, não sei afirmar exatamente o tempo, ela começou a pensar: será que isso é importante? Será que isso serve para alguma coisa? Será que realmente eu estou auxiliando os espíritos dos suicidas? Ou será que a gente deve parar com essa atividade? E ficou com isso na cabeça, ela podia usar aquele tempo para outras coisas, até que ela foi à reunião mediúnica e um espírito se comunicou e disse a ela que ele era um espírito que havia sido beneficiado pela atividade que ela fazia com o marido em casa. E que às vezes ele aguardava horas aquele momento, que era o momento que ele tinha de paz, é o momento que ele tinha de talvez desligamento daquelas impressões tão pesadas que eu descrevi antes. Tá? E, portanto, eu posso dizer que a gente pode ajudar sim, tá? Que é uma das poucas coisas em que, com boa vontade, disciplina, desejo de servir ao próximo, a gente pode fazer alguma diferença na história ou na trajetória desses espíritos, dessas pessoas. E é isso que eu acho que é uma das coisas mais belas do livro Memórias de um Suicida. É um recado direto para nós espíritas sobre o impacto daquilo que a gente faz. Tá? A Maria Pesseguini explicou que no quadro depressivo dela, ela não teve vontade de suicidar, mas tinha o sentimento de que a vida não tinha sentido. E aí ela procurou o psiquiatra e fez o tratamento, terapia, e que hoje se sente bem. Tá? Muito obrigado por compartilhar conosco essa sua história pessoal. Tá? Muitas pessoas vão no centro espírita, vêm os expositores falando, vêm os espíritas lá animados, trabalhando bem, e se sentem assim meio, não conseguem se identificar. Então, à medida em que a gente se sente confiante para poder falar de uma experiência passada, em que é uma experiência de dificuldade com a qual a gente luta, e possivelmente você está bem, mas ainda tem alguma influência desse quadro do passado, ele não desaparece 100%, mas deve ter desaparecido 95%, 98%, aí eu acho que as pessoas se sentem mais animadas a procurar essa trajetória nossa, a buscar cuidar-se. Tá? É importante a gente falar das nossas limitações, dos nossos problemas. Tá? Eu quero ler o livro Viver a Melhor Opção, tomara que você tenha sorte, Alcione. Tá? A mesma Alcione está perguntando como é possível auxiliar os familiares do suicida. Uma das coisas que a gente pode fazer com relação aos familiares é eles compreenderem. Tá? Então, vamos pegar antes de suicidar-se. Familiares de pessoas com tendências suicidas. Tá? Eles precisam compreender o quadro desse familiar. Essa semana eu conversava com uma amiga dos Estados Unidos e ela me contou uma história, assim, uma história bem triste de um familiar de pessoas espíritas que procurou o psiquiatra. O psiquiatra orientou a família a ter paciência com essa pessoa enquanto os remédios faziam efeito. Tá? E as pessoas resolveram que o problema dela era o isolamento, o trabalho, o passe, e começaram a exigir uma série de comportamentos dela que seriam bons mais à frente, não naquele momento. Naquele momento ela precisava ser respeitada, precisava ser entendida. E o que eu entendi, a gente não conversou sobre o desfecho, mas foi que essa jovem desencarnou, suicidou-se. Tá? Outra coisa que a gente pode fazer com as pessoas que vivem o luto da perda, e os pais, a gente não pode comparar nível de sofrimento, mas os pais sofrem bastante, a escuta, sentar do lado, ouvir,
permitir que eles contem para nós a experiência pela qual eles passaram, é acolhê-los, é não deixá-los sozinhos, e uma das coisas que podemos fazer pelas pessoas que estão na iminência do suicídio também é não deixá-las sozinhas, tá? Então, há uma série de coisas que a gente pode fazer, é por isso que existe acho que 188, vocês me corrigem se eu estiver errado, tá? Que são os companheiros que se colocam à disposição pelo telefone para ouvir, tá? Isso é algo que permite que a pessoa falando, ela seja capaz de reelaborar aquilo que ela está sentindo, tá? Então é uma das dispor-se em função, em um momento em função do outro, tá? Pode ser a diferença entre ele ir ao ato ou não, tá? E os familiares têm todo esse trabalho, tá? de compreensão, de entendimento. É importante a gente entender que as pessoas não vivem sozinhas, que de alguma forma uma família extremamente rigorosa, uma família com um grau de cobrança muito intenso, tá? De uns para com os outros, podem criar um ambiente, tá? Capaz de criar o desconforto necessário para que as pessoas desenvolvam determinados quadros psicológicos ou psicopatológicos dos quais ela já tem estrutura. Então, repensar a vida em família, tá? Repensar como a gente tem vivido, repensar que a gente tenha momentos de lazer, de descanso, de desligamento, que a gente seja capaz de sair só do universo casa-trabalho, tá? Casa-trabalho, e que a gente tenha momentos de trabalho voluntário, momento de lazer, em que a gente seja capaz de fazer atividades que tornem a vida menos penosa. Todas essas coisas ajudam. Eu acho que a gente está aqui nesse mês para poder refletir sobre isso, tá? Humberto, como ajudar o próprio ser que está com pensamentos suicidas, mas que possui uma resistência em aceitar conselhos, tratamentos, etc. Olha, um colega meu do departamento de psicanálise, ele talvez motivado pela questão do Setembro Amarelo, ele escreveu um trabalho muito interessante, citando um livro de Sylvia Plath, que é uma escritora norte-americana que vai falar da questão do impulso suicida, e que, de alguma forma, coloca na personagem o que ela sente, o que ela vivenciou, e ela fala que é como se a pessoa se sentisse dentro de um aquário de vidro. O isolamento social é uma das coisas que uma das características que pode dificultar o tratamento da pessoa com impulso suicida. Então, essa é mais uma das razões pelas quais eu digo que poder estar próximo, poder simplesmente ser amigo, poder simplesmente oferecer e sair com ele, ir no cinema, isso pode fazer a diferença, embora isso não seja um tratamento propriamente dito. Aos poucos, a pessoa talvez se sinta confortável e sinta confiança no profissional psicólogo e no profissional psiquiatra, e consiga percebê-los como quem pode fazer parte da solução e não parte do problema, tá? Eu queria chamar a atenção também de que a ideação suicida é algo que passa pela cabeça de quase todos nós em algum momento da vida, tá? E como é um pensamento recriminável, isso passa pela nossa cabeça e a gente fala assim, não posso, e algumas pessoas até negam pelo qual passaram. Mas em alguns quadros de depressão, a ideação suicida ela é uma constante, tá? E essa é uma das... esse é um dos critérios que os psiquiatras utilizam para o diagnóstico da depressão, segundo o DSM-5, que é o manual de transtornos psiquiátricos norte-americanos. Tá? O Sebastião Moura nos diz que nessa encarnação ele não lembra de ter tido ideia de suicídio, mas que sente muito tocado e emocionado com o tema suicídio.
pode ter sido um suicídio em encarnação passada? Bom, Sebastião, se você esqueceu, é melhor não sair correndo atrás. Esquecer das encarnações passadas faz parte da solução e não do problema. Tá? Então, se foi, tá, é a oportunidade que você tem de dar uma direção totalmente diferente para a sua vida presente. Tá? Viva bem a sua vida do agora. Carpe diem, como dizem no latim. Tá? A Denise agradece, Humberto agradece. Tá? É isso. Eu acho que vou ficar por aqui. Meu horário é até às 11 ou meu horário é até um pouquinho depois? Quem me ajuda? Alguém me ajuda? Até quando é meu horário? Eu estou no silêncio aqui. Vladimir, seu microfone está desligado. Vladimir, você está falando... Obrigado. Pela mediunidade não sai não, Vladimir. Eu estava dizendo, Jader, né, o nosso tempo é flexível, né? Então, há algumas perguntas que estão aí em outras páginas que eu vou fazer. Sim. E uma também que você pulou aí, que está já aí, né? Da Denise. Tá bom. Então, vamos fazer só uma coisa, deixa eu mostrar aqui o Fernando de Lacerda. Tá dando para ver aí. Eu vou só dar um fecho rápido aqui. Esse é o médium Fernando de Lacerda, num birô, né, na época. Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. Bom, o caso Silva Pinto eu conto numa outra oportunidade. É o momento em que o Silva Pinto é um escritor que tentou o suicídio e que foi socorrido pelo Camilo Castelo Branco. Essa história está contada no Martírio dos Suicidas. É uma história espetacular, mas não vai dar para contar hoje. Tá? Esse é o Silva Pinto. Tá? Bom, aqui é o Camilo com dois médiuns que o psicografaram, um sem ler o que o outro psicografou, tá? Em momentos diferentes, em lugares diferentes. Aqui tem a minha pesquisa biográfica em que eu mostro que a Ivone conheceu o Chico depois e que ela não tinha contato anterior com o Chico. E vou deixar aqui o endereço do meu blog, que é o Espiritismo Comentado, para quem se interessar. Já tem mais de 1000 publicações sobre assuntos diversos à luz do Espiritismo no blog. Ok? Vamos lá? Então vamos lá. Tem a pergunta da Denise, que acho que o Wagner postou. Você não lê, tá aí. Você está vendo, né, Jade? Eu perdi totalmente aqui a tela, estou no escuro aqui. Tá, agora estou vendo. Pode falar. Responda essa, que depois tem outras que não estão nessa página, eu te faço. Tá. Da Denise. É certo afirmar que no caso de suicidas também cada caso é um caso que será estudado minuciosamente pela espiritualidade? É certíssimo. Tá? Uma das características nossas como pessoas é a subjetividade. Então, o suicídio ele tem agravantes e ele tem atenuantes. Se a pessoa tem um sofrimento psíquico, claro que o ato do suicídio ele tem esse atenuante. Tá? Se a gente for levantar caso a caso aqui, a gente vai ver que cada história tem suas características pessoais. Há algumas coisas comuns entre os suicidas, é o que a gente encontra. Mas nos 4 casos de suicidas que o Camilo explora no Memórias do Suicida, a encarnação anterior, a encarnação anterior à do suicídio, a encarnação em que ele suicida e o desfecho futuro, eles são diferentes, eles têm impactos diferentes, eles têm situações diferentes. Nessa explicação rápida que eu passei, vocês já viram que houveram suicidas que conseguiram ser socorridos e chegaram andando e conscientes no Hospital Maria de Nazaré e outros que chegaram no estado de perturbação tal que não conseguiam conversar. Tá? Então não existe uma trajetória única para os suicidas, está muito bem colocado. Esse Silva Pinto é o que desenhava Amigo da Onça? Não. Ele é um escritor português do século XIX, Alcione, que fez uma biografia do Camilo Castelo Branco e que estava passando por dificuldades financeiras e que pensou e que armou o seu suicídio.
até mesmo para as pessoas de letras, ele é um autor considerado menor, então pouco lido, pouco conhecido, mas que a história dele vai ser muito marcante para a mediunidade do Fernando de Lacerda e para a ação do Camilo Castelo Branco, que depois de um determinado momento resolve se lançar em favor do socorro, de um bom entendimento dos suicidas. Essa é uma das decisões. E lendo, eu li um livro dele chamado Suicida, quando ele estava encarnado, em que ele conta a história de um suicídio, mas veicula a ideia de que o suicídio é alguma coisa meio assim, meio romântica, tem um quê assim, de poético, inclusive. Ele dá uma visão positiva ao suicídio, e essa é uma das coisas de que ele se arrepende amargamente depois de desencarnado e se sente com a necessidade de fazer algo para poder recuperar esse impacto negativo que ele, como escritor, criou para a sociedade. Tá? Manda aí, Vladimir, mais uma. Maria Facchini. As perguntas que não estão aqui, mas já está outra aí. Ó. Não, já estou lendo. Eu tenho que falar. Uma pessoa que, quando estava em vida, sabia que estava doente, mas não fez devido tratamento. E quando, no último dia, a família socorre, mas esta vem a falecer, é suicídio? Olha, classificar é suicídio, não é suicídio, de uma forma geral, a gente classifica como suicídio todos ou como ato visando o suicídio, todo o ato em que a gente, sabendo que está prejudicando a si mesmo e sabendo que há um risco, a gente comete o ato. Aquelas pessoas que saem dirigindo o carro em alta velocidade, sabendo que tem o risco de sofrer um acidente e que ainda assim são viciadas em adrenalina, de uma certa forma vão desencarnar antes do tempo. De uma certa forma não precisavam desencarnar naquele momento. De uma certa forma expuseram sua vida ao risco da desencarnação. Tá? Mas para nós espíritas, o importante não é enquadrar, isso é suicídio, isso aqui não é suicídio. O importante é a gente perceber, a pessoa está em sofrimento, de que forma é que a gente pode ajudar? Tá? Como é que a gente pode ser útil? Tá? Essa eu acho que deve ser a nossa preocupação maior. Tá? Nós estamos em sofrimento, como é que a gente se cuida? O que a gente deve procurar? O que pode nos ajudar com esse sofrimento psicológico? Nenhum de nós nasceu para ficar vivendo em sofrimento. O sofrimento acontece, mas a gente deve se empenhar no sentido de viver da melhor forma possível. Quando a gente não consegue dar jeito no sofrimento de jeito nenhum, isso é o que os espíritos chamam de expiação. E ainda assim, a gente deve enfrentar da forma melhor possível a situação de sofrimento. Agora eu vou fazer uma pergunta do Fredson, ele tem várias perguntas, mas vou fazer a primeira. Uau! Em tempos de pandemia, com as casas espíritas sérias todas fechadas, as reuniões virtuais para a realização de preces e vibrações por pessoas em crises emocionais substituem significativa e eficientemente as reuniões de obsessão? Olha, eu vou fazer uma resposta que talvez seja polêmica e não peço que ninguém acredite nela, tá? Não substituem, tá? Mas o que a gente tem feito? Na nossa casa espírita, a nossa casa adquiriu um telefone celular, um número de telefone celular, para que as pessoas que estão em situação de perturbação, de sofrimento psíquico, que desejam algum auxílio, conversar com alguém, possam ligar e ser encaminhadas para pessoas que vão conversar com elas. Então, essa ação, ela se soma à ação da prece, à ação da vibração, porque quando eu disse que não substitui, eu não disse que ela é inefetiva ou ineficaz, eu digo só que é preciso algo mais. E muitas vezes eu venho trabalhando com o pessoal da Associação Médico Espírita, aqui de Minas Gerais, e vi situações em que as pessoas pedem ajuda a reuniões mediúnicas, pedem a ajuda espiritual, e que o próprio grupo de espíritas diz, olha, isso é mais grave
do que apenas a ajuda espiritual. É preciso orientar a pessoa a não procurar ajuda espiritual como forma de fugir à ajuda psicológica ou psiquiátrica. Tá? Então a gente viu casos de transtorno bipolar, casos com diagnósticos de psicose, que necessariamente precisam de uma intervenção psiquiátrica. E cabe a nós, tá, não ocultar isso da família e do paciente, mas ajudar da forma possível para que eles procurem aquilo que vai auxiliá-los. Imagina uma pessoa com Covid que procure o centro espírita e fala assim, eu estou com Covid, vocês põem meu nome na reunião mediúnica? A gente até pode pôr o nome dela na reunião mediúnica, a gente até acha que a prece pode ajudar de alguma forma, mas ela está com Covid, tem que ir para o hospital. E isso a gente precisa ter em mente nas nossas casas espíritas. É a responsabilidade de quem se dispõe a tentar efetivamente auxiliar o próximo. A caridade não é encobrir a fuga da pessoa do seu tratamento. Vocês me perdoem se eu falei muito duro. Não. Muito bem. Tem outra pergunta. Tem como comentar mais um pouco sobre o que Kardec fala sobre atenuantes e agravantes? Perdão, Vladimir, metalizou aí. Sobre o que Kardec fala sobre? Kardec fala sobre atenuantes e agravantes. Ô Vladimir, eu não preparei hoje um estudo sobre o pensamento de Kardec na questão dos atenuantes e agravantes, tá? Mas eu fico devendo, eu volto para vocês, e aí eu faço uma pesquisa também na Revista Espírita, não só nos textos mais conhecidos, tá? Que é a parte que ele fala de suicídio no Livro dos Espíritos, é o bloco de comunicações sobre suicídio no livro Céu e Inferno, mas eu faço um levantamento tal na Revista Espírita e volto para poder desenvolver mais, tá ok? Tudo bem, tem mais uma... É tudo a mesma pessoa que perguntou, tudo do Fredson. Ok. É muito comum que a ideação suicida seja despertada como gatilho mental na mesma idade cronológica desta reencarnação em relação a um suicídio realizado em encarnação anterior? Acho que não. Tá? É comum que a pessoa que suicidou-se ela reencarne e tenha, por exemplo, tá? Não exclusivamente, mas, por exemplo, uma personalidade já com tendências mais depressivas. Tá? Isso é comum. Por quê? Porque ela passou por uma situação de sofrimento intenso, continuou essa situação de sofrimento, tratou na medida do possível no plano espiritual, mas ela continua sendo a mesma pessoa que era antes. A gente esquece os eventos, mas traz os impulsos e traz os instintos próprios do ser humano, mas no caso os impulsos. Então ela já vai nascer com uma personalidade, com uma predisposição a esse desenvolvimento. Há algumas doenças mentais que os pesquisadores estudaram e sabem que assim, é comum elas se desenvolverem na adolescência, ou esse quadro é muito comum se desenvolver entre os 20 e os 25 anos, ou esse quadro é comum de ser desenvolvido mais ou menos em tal idade, tá? Mas mesmo com essas pesquisas, isso não é uma lei rígida, tá? Isso é uma incidência comum e é estudado para que o profissional consiga identificar e ter segurança no diagnóstico, ok? Não há uma ligação entre a idade cronológica do suicídio e a experiência do suicídio. A ligação está entre a experiência do suicídio e como ela pode passar, vamos dizer assim, o véu do esquecimento e se manifestar no nosso mundo de emoções, na encarnação presente. Tá? Tem mais uma pergunta aqui que tá no chat, mas eu vou ler. É da Indaiá Cristiano. Não tive estrutura para ir adiante na primeira vez que tentei ler Memórias de um Suicida. Só fui ler muitos anos depois, quando me senti preparada já na doutrina. Olha, Indaiá, não é só você que fala isso, tá? Eu estava conversando com um psiquiatra espírita e ele falou que a primeira leitura causou impressões muito desagradáveis e ele abandonou. Eu sugiro às pessoas, as descrições mais pesadas do Memória do Suicida estão na primeira parte. Ele está dividido em 3 grandes partes. Na primeira parte,
você tem essas descrições que eu fiz aqui, que é da desencarnação, das sensações, dos sofrimentos. Depois, ele fica um livro parecido com o Nosso Lar. Ele vai contar as experiências dos espíritos da vida passada. Então, apesar do tema do suicídio continuar presente o tempo todo, as narrativas são bem mais suaves, são bem mais tranquilas. Então, eu recomendo às pessoas que querem ler e que sintam uma má impressão, que saltem essa primeira parte e entrem na segunda parte, que é o Hospital Maria de Nazaré, para frente. Agora, vai lendo. Se você está se sentindo desconfortável, para de ler, gente. Ninguém tem a obrigação de ler o livro. Lê o Martírio dos Suicidas, que é mais suave. Lê Kardec, que é mais suave. Tá? Tem mais um comentário, né? Que tem casas espíritas que não estão fazendo nem reuniões virtuais. Se seria recomendado que elas fizessem? Olha, essa decisão é uma decisão de cada uma das casas espíritas. Eu posso falar das nossas decisões e de por que nós tomamos. Nós continuamos fazendo reuniões mediúnicas, mas como é que estamos fazendo reuniões mediúnicas? À distância, tá? Cada um na sua casa, utilizando um instrumento como esse, que permite a reunião de grupos, e, obviamente, a gente não está fazendo comunicações psicofônicas nem desdobramentos na nossa reunião mediúnica. A gente faz o estudo, a gente faz a leitura, a gente faz irradiação ou vibração por nomes que a gente traz, e os médiuns psicográficos que se sintam seguros psicografam e depois a gente lê e comenta as percepções das pessoas. É o trabalho que a gente tem conseguido fazer com segurança. Eu sei de grupos que estão tentando mesmo fazer em sistema de pesquisa, fazer as comunicações psicofônicas durante e só de espíritos em sofrimento durante as reuniões mediúnicas. Mas eu não recomendo pelos muitos problemas que a internet traz e pela situação do médium. A gente tem como auxiliar de outras formas. A gente não precisa ficar apegado à forma a qual a gente vinha fazendo antes. E nós temos que nos cuidar, porque ainda não temos imunização contra o Covid, a grande maioria da nossa sociedade. Tudo bem. Bom, aí acho que não há mais perguntas, mas se houverem, eu acredito que nós podemos passar depois, se for o caso. Então eu vou pedir para o Wagner, pedir para a Beth fazer a prece de encerramento, e depois da prece de encerramento eu volto com o Jader para ele fazer as suas considerações finais. Então, okay. Wagner, pode colocar aí a Beth, que vai fazer a prece final, depois a gente volta ao Jader. Você está sem o som, Beth. Seu som está desligado. Verdade, eu sempre esqueço. Obrigada, Jader. Jader, foi, assim, fantástica a sua palestra, muitos esclarecimentos, muitos conhecimentos. E agora nós vamos fazer o sorteio. São 2 livros do André Trigueiro. Viver é a melhor opção. É Cortesia do Correio Fraterno do ABC. Mas as pessoas precisam se manifestar a presença aqui pelo chat. O Wagner vai colocar depois o e-mail do Vladimir para que os ganhadores entrem em contato para que o livro seja enviado pelo correio. Então, vamos lá, primeira pessoa, vamos ver quem é. Boa sorte a todos. Alzenir Maria de Souza. Alzenir, dá um joinha aí, um ok aí no chat, a gente saber que você está aí conosco. Enquanto isso, vamos sortear a segunda pessoa. Se ela não der o ok, nós vamos para um outro possível ganhador. Vamos ver. Segundo sorteado, Ana Cristina Gonçalves. Alzenir, parabéns, Alzenir, o livro é seu.
Ana Cristina Gonçalves, você está aí, Aninha? Dá um ok para nós. Lembrando que a cada palestra amanhã nós teremos... Ana Cristina também está aí. Muito bom, parabéns para as duas. A cada palestra nós teremos o sorteio de 2 livros do André Trigueiro, Viver é a Melhor Opção. Então, as pessoas que quiserem ganhar, coloquem no chat, eu quero o livro, Viver é a Melhor Opção, para poderem concorrer ao sorteio. Muito obrigada a todos, imensamente obrigada, Jader, estamos honrados pela sua presença e vamos fazer a prece final. Deus de infinito amor, agradecemos por esses valiosos ensinamentos e a Ti elevamos a nossa prece. Pai Celeste, Criador, fonte eterna de bondade, auxilia-nos, Senhor, a conquistar a verdade. Abençoe o nosso esforço para o Teu reino atingir. Dá-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. És a glória deste mundo, és a paz e a esperança. És a luz que não se apaga, és o amor que não se cansa. Dá-nos força para sermos os arautos do Teu amor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor. Muito obrigada pela presença de todos. Estejam conosco amanhã, às 8 horas. Aí, Jader, faça a sua despedida. Olha, eu quero agradecer a acolhida de vocês, as perguntas, a participação, pedir desculpas pelas nossas limitações, tá? E recomendar a obra da Ivone Pereira. A gente escreveu um artigo agora no Dirigente Espírita, no jornal da União das Sociedades Espíritas, em que eu faço um comentário da maioria dos livros dela. Ela é um espírito que desencarnou pelo suicídio, pelo menos em 4 encarnações, e ela teve acesso a essa memória e colocou em forma de literatura, que é a grande habilidade. Ela é uma médium literária, como diria Kardec. Tá? Eu queria recomendar a obra de Ivone Pereira para todo mundo, para a gente refletir sobre essa dimensão espiritual, essa visão espírita do suicídio. Tá? Agradeço a vocês o carinho, o convite, a confiança do Vladimir, tá? E espero ter sido útil aí para todos vocês. Sem dúvida, Jader, foi muito útil para todos nós que ouvimos, né? A sua palestra, como as demais, fazem com que a gente possa ter uma nova visão e ajudar na prevenção. Essa é a finalidade, né? Numa situação muito triste que muitas vezes o nosso olhar faz com que a gente possa realmente evitar. Então, eu reitero, repito nossos agradecimentos a você, que nós possamos, em outro momento, juntos novamente, desenvolvermos algum tema da nossa doutrina, do Espiritismo, que tanto amamos. Eu agradeço a presença de todos que assistiram, sei que muitos vão assistir até depois, né? Pelas perguntas que foram feitas, né? E pedimos desculpa pelos problemas técnicos que às vezes acontecem, né? Um probleminha aqui, um ali, acontece, mas são inerentes a quem faz algum tipo de atividade. Então, agradecendo a USE, né? A USE Municipal, Intermunicipal de São Bernardo do Campo e ao Movimento Espírita de Diadema e aos seus organizadores, que estão permitindo esse Setembro Amarelo, que realmente faz muito sentido no movimento espírita. Então, agradeço, boa noite, muito obrigado, Jader, muito obrigado a todos. Obrigado, Vladimir. Abraço. Tudo de bom.